Olá, graças a paz, meu irmão, graças a paz, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje, na minha palavra de encorajamento para você, eu quero ler um texto aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Vou começar já lendo o versículo. E diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Depois que Moisés morreu, Deus falou para Josué isso. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então, seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu estarei com você por onde você andar. Então, hoje a minha palavra de encorajamento é para você que está se sentindo fraco, para você que está se sentindo com medo, para você que está se sentindo apavorado, apavorada, né? E desanimado. Então, essa palavra de encorajamento hoje é para você, ou que está sentindo tudo isso ao mesmo tempo, ou que está sentindo alguma dessas coisas, né? Aqui, terríveis, né? Que é o medo, que é o desânimo, né? Que é o pavor de situações e que está se sentindo fraco devido a tantas lutas. Às vezes, as lutas são tantas que a gente sente cansaço fisicamente, né? Porque se a luta fosse só física, eu sempre falo isso, quando a luta é física, quando o problema é físico, né? Você trabalha demais, né? É um trabalho cansativo, pesado, né? Você faz uma faxina numa casa, você trabalha como pedreiro, né? Numa construção. Chegando em casa, você toma um banho, relaxa, come uma jantinha gostosa, né? Ali junto com a família, descansa, uma boa noite de sono e no dia seguinte as suas forças são renovadas, né? Mas quando o cansaço é uma luta emocional, sabe, é na área espiritual, esse é um cansaço que não é fácil de descansar, né? Aí vem esse peso, né? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, o Senhor diz para quem está nessa situação, que não é só um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço emocional, espiritual, sabe? É o medo, a preocupação com o dia de amanhã, é a ansiedade, sabe? É a angústia por não saber o que fazer, não saber que caminho tomar, né? E aí a gente vai ficando desanimado, cansado, apavorado com tantas situações na nossa vida, sabe? Mesmo crendo no Senhor, mesmo crendo na palavra de Deus, muitas vezes nós somos tomados, como se diz, tomados de assalto, né? Nas situações, nas lutas que vêm sobre nós. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, com essa palavra do Senhor, sabe? O Senhor diz, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Saiba, querido, querida, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, saiba que Deus está cuidando de você. O Senhor Jesus falou, olha, eu nunca abandonarei vocês. Nunca, jamais abandonarei vocês. Lá em Hebreus o Senhor fala. Então nós precisamos confiar nisso, que ainda que as lutas estejam grandes, ainda que a dor seja grande, ainda que o problema seja maior do que a gente possa imaginar, né? A gente não vê saída, mas a gente precisa entender uma coisa, Deus não nos abandona. Eu gosto muito do Salmo 23 e todas as vezes que nós vamos comer uma refeição na minha casa, eu sempre cito o Salmo 23. Eu falo, Pai, muito obrigada por esses alimentos, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu sempre falo a mesma coisa praticamente nas minhas orações, né? Então, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória, saber que o Senhor está conosco. Salmo 23 ainda diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi escreveu esse salmo, esse dia eu estava até conversando com meu filho, e a gente estava falando sobre isso. Parece que Davi escreveu o Salmo 23, né, na beira de um lago, com a sua harpa tocando, cantando ali, olhando a natureza. Não, Davi estava debaixo de perseguição, às vezes estava dentro de uma caverna, fugindo, né, ou fugindo do seu sogro Saul, ou fugindo dos perseguidores, dos filisteus, ou fugindo do seu próprio filho Absalão. Então, Davi não estava num mar de rosas quando ele escreveu o Salmo 23, mas sabe, ele sabia de uma coisa, que o Senhor era o pastor dele, que Deus iria cuidar dele em toda e qualquer situação. E ainda que ele estivesse passando por um vale sombrio, um vale de sombra da morte ali, sabe, correndo o risco de ser morto a qualquer momento, mas ele sabia que o Senhor estaria com ele, ainda que fosse naquele lugar.
né? Eu gosto de uma frase que eu talvez ouvi alguém dizer, ou o Senhor falou para mim, que Deus ele não nos livra da fornalha, mas ele entra com a gente na fornalha, né? Então a palavra de Deus em Isaías diz também, olha, quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Né? Deus promete estar conosco, cuidando de nós. E ainda que você esteja vivendo agora, nesse exato momento, você está passando por uma situação que parece que você está no meio de chamas, no meio do fogo. Né? Ainda que pareça que você vai se afogar. Né? O mar está te cobrindo, as ondas estão te cobrindo. Né? Ultimamente eu tenho cantado muito e ouvido muito um hino que é Sossegai. Eu amo, tenho ouvido demais, eu tenho brincado que é a minha trilha sonora dos últimos tempos, né? Que nós precisamos sossegar em Deus. Eu vou até colocar sossegar como fundo nesse vídeo aqui, né? Que você vai ouvindo a palavra e escutando o hino sossegai de fundo. E por quê? Porque nós precisamos sossegar e saber que o Senhor está no nosso barco. Né, os discípulos, quando eles estão atravessando o mar da Galileia, ali se levanta aquela tempestade, eles começam a entrar em desespero, começam a gritar, e Jesus estava dormindo na popa do barco ali, descansando. E eles entraram em desespero, achando que eles iriam morrer. Eles acordam o Senhor desesperados, falam, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer, esse barco vai afundar. E Jesus fala, homens de pequena fé, né? E ele repreende o mar, o vento, e volta aquela bonança, fica tranquilo o mar. Então, ainda, querido, querida, que você esteja vivendo uma tempestade, ainda que pareça que o seu barco vai afundar, que a sua família vai afundar, que a sua situação não tem saída, que você vai tudo pegar fogo, né? Saiba que o Senhor está com você. Ainda que você precise passar pelo fogo, você vai passar, sabe? Você não vai ficar no meio do fogo, você vai passar pela tempestade, você não vai ficar no meio da tempestade. Se o Senhor Jesus está com você, você não vai ficar nessa situação. Deus vai dar um escape, Deus vai dar uma saída, Deus vai abrir uma porta. Eu gosto lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus ele fala para uma das igrejas, ele fala, eu sou aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e eu tenho uma porta aberta para você. Então, se você está precisando de uma porta, essa palavra é para você. Eu vou colocar o versículo aqui, que está lá em Apocalipse 1, que Deus, o Senhor Jesus, ele está abrindo uma porta para você. Sabe essa situação que você não vê saída? O Senhor vai abrir uma porta para você. Deus, ele abre portas onde não tem porta, né? Ele é poderoso para criar uma porta no lugar onde não há porta. Então saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está com você. Ele está vendo a tua luta, a tua dor, né? Você está ali remando, seus braços estão cansados, né? Você já está cansado. Por isso que o Senhor começa aqui dizendo, seja forte. Seja forte, né? A minha palavra para você é, seja forte. Eu gosto de um versículo lá em Isaías, quando ele diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ou seja, seja forte. Então, a minha palavra, meu querido, minha querida, para você que está vivendo essa luta, né? Que está passando pelo fogaréu, que está passando pela tempestade, parece que a água vai te afogar. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque o Senhor é com você, por onde quer que você ande. Amém? Não tema. Confie no Senhor, continue confiando, persevere em confiar em Deus. Deus não vai deixar você morrer no meio dessa situação. Deus não vai deixar você se queimar, Deus não vai deixar você naufragar. Deus não vai deixar sua família naufragar. Continue confiando no Senhor, continue orando, fortaleça-se em Deus. A minha oração é para que o Senhor te fortaleça, fortaleça os seus braços. Né? A palavra em Isaías 35, o Senhor diz assim, fortalecei os joelhos fracos, né? Os joelhos que já estão cansados, fortaleçam as mãos que estão cansadas. Então a minha palavra é para te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Se você é essa pessoa que está tão cansado, tão cansada, que já não tem mais forças para lutar, eu quero te encorajar com essa palavra, que você seja fortalecido, que você seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Que você receba do alto, né, uma unção extra para você conseguir passar por essa situação. E eu tenho certeza que você vai passar. No final você vai louvar, vai bendizer o Senhor. O seu barco não vai afundar. Sossega o seu coração, sossegai, sossegai. Né? As ondas atendem ao meu mandar, diz o louvor. Sossegai, sossegai. O Senhor vai mandar que o vento e o mar se acalmem e essa tempestade vai passar. E o Senhor vai entrar com você no fogo e o fogo não vai te queimar. Amém?
Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, no nome de Jesus.